Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô passando por aqui para te perguntar, você tem medo de quê? Qual é o teu medo? O que te assombra? É difícil, né, no meio de uma pandemia, alguém não ter sentido medo, medo de contrair a doença, medo das consequências dela, medo do desemprego, medo do que vai ser daqui para frente, como que vai ser esse novo normal, medo da fome. A gente sente tanto medo, né? São tantos os medos que nos assombram. A gente fica com medo de morrer, medo de perder o nosso emprego. E aquele medo de fazer algo que Deus te mandou fazer e você acaba acreditando que você não tem capacidade nenhuma para fazer. Ou que de repente essa não era exatamente a voz de Deus, ou que aquilo que Ele te pediu não era para você. E hoje eu quero dizer para você a maneira certa de você vencer os seus medos, o jeito que eu aprendi e que Deus me ensinou a vencer todos os medos que assombravam a minha mente, o meu coração, o meu dia a dia. E eu quero em especial dedicar esse vídeo aos meus filhos, que com tanto empenho eu tenho tentado ensiná-los isso, a vencer os medos e a confiar em Deus. Então o medo ele faz parte da nossa natureza humana, ele está incutido já nos nossos sentimentos, né? O medo é algo natural. Mas ele deixa de ser algo natural e passa a ser patológico quando ele nos paralisa. O medo do futuro, ele gera uma das doenças mais comprometedoras que nós temos enfrentado, e eu acredito que todos nós já enfrentamos num grau maior ou menor, que é a ansiedade, o medo do futuro, o medo do que vai acontecer. É a ansiedade de querer controlar algo que não está ao nosso controle. Porque o futuro ele não está no nosso controle, por mais que você tome decisões, ações a favor de que algo aconteça num futuro próximo ou distante, nada garante que você vai conseguir fazer isso, nada garante que isso vai acontecer. E aí começa a ansiedade, que é o medo do futuro. A June Hunt diz o seguinte: o medo compromete a sua alegria, impede a sua paz e confina a sua liberdade. A Bíblia nos conta uma história que está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, que foi algo que aconteceu e que talvez exemplifique bem o nosso medo. A história conta o seguinte: Jesus ele se despede das multidões e ele fala para os discípulos ficarem no barco, que ele vai para o monte ficar um tempo sozinho e orar. E aí Jesus está lá orando e ele percebe no final da tarde que o barco já está longe demais, que veio uma tempestade e que os ventos contrários e as ondas tinham empurrado o barco que os discípulos estavam para longe da praia, para longe daquele monte, para longe de onde Jesus estava, né? E aí eu faço uma pequena pausa nessa história e te pergunto: quantas vezes você deixou as tempestades, os ventos contrários soprarem contra você, te afastarem para longe de Deus? Isso te fez sentir medo. Já era bem tarde da noite quando Jesus resolve então encontrar os discípulos e da forma mais inusitada ele vai fazer isso. O barco estava distante, o barco estava lá, Jesus estava aqui. E aí como é que ele foi encontrar os discípulos? Ele foi andando por sobre as águas. Gente, eu fico imaginando essa cena inusitada, maravilhosa de Jesus andando ali por sobre as águas. E aí, meus queridos, Jesus está ali andando, indo em encontro dos discípulos. Os discípulos veem Jesus andando por sobre as águas e de longe eles veem um vulto. E aí eles são tomados de um medo pavoroso, eles ficam estarrecidos, eles ficam ali parados, tremendo. Eles pensam que na verdade é um fantasma, né? Porque a gente tende a ter muito medo do que é desconhecido. Mas voltando para nossa história, os discípulos ali estarrecidos, parados, uau, é um fantasma vindo na nossa direção. Eles conviviam com Jesus, eles já conheciam ele, mas naquele momento aquilo era tão inesperado que eles foram tomados de medo e a gente consegue entender o porquê, né? Mas aí Jesus fala para eles de longe: tende bom ânimo. Sou eu, não precisam ter medo. Sou eu, gente, Jesus, eu tô aí com vocês direto, ó. Sou eu que estou aqui. Tem de bom ânimo. Essa expressão tem de bom ânimo, ela é dita várias vezes na Bíblia. O próprio Jesus usa essa expressão por muitas vezes. Tem de bom ânimo. E aí eu fiquei intrigada, né? O que seria isso, ter bom ânimo? E aí ter bom ânimo na Bíblia quer dizer uma força, um excesso de coragem, algo
além, algo extra, uma força extra, uma coragem extra que nós temos que ter. E por várias vezes Deus nos exorta a isso, a termos bom ânimo. Mas por quê? Porque nós nunca estamos sós. Então a primeira coisa para vencer o teu medo é você ter bom ânimo e saber que você nunca está sozinho. Tenha coragem de enfrentar os seus medos, as suas limitações, porque você não está só. Jesus fala assim que Ele nunca, nunca te desampararia. E o nunca de Deus é nunca mesmo, gente, em nenhum momento. Por nenhum só segundo você está só. Então, tem de bom ânimo. E aí, a nossa história continua, né? Jesus está lá vindo, andando, os discípulos morrendo de medo. Ele fala, gente, peraí, tem de bom ânimo, eu tô aqui, sou eu, Jesus. Aí Pedro chega e fala assim, olha, Jesus, se é o Senhor mesmo, então me chama para ir andando aí com você sobre as águas. Jesus pega e fala, tá bom, então vem andando aqui comigo. A gente começa a criticar Pedro, né, como se a gente fosse muito diferentão dele, né. Jesus tá lá falando, sou eu, e ele fala, mas espera aí, se é o Senhor, me chama para eu andar sobre as águas contigo. Quantas vezes a gente faz isso com Deus? Deus fala com a gente, Ele fala pra gente, tem bom ânimo, eu tô com você, pode ficar tranquilo, sou eu tô aqui. E a gente fala assim, mas espera aí, será que é Deus mesmo que tá falando isso comigo? Será que Jesus está mesmo comigo? Então me dá uma prova, Senhor. Se é o Senhor que está falando, eu vou abrir a Bíblia e vai cair no Salmo tal. A gente começa a pôr Deus à prova, né? E aí Pedro pega e sai corajosamente do barco e vai andando em direção a Jesus. E aí acontece o grande mistério, que é onde eu quero chegar com vocês nesse vídeo. Jesus está lá falando para Pedro, vem. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele caminha sobre as águas. No momento em que Pedro começa a olhar aquela tempestade, aquele mar revolto, agitado, aquelas ondas imensas, ele afunda. Quando ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. É a segunda lição que eu queria deixar para nossa meditação, é que a gente não pode tirar os olhos de Jesus. Se a gente for olhar para as circunstâncias, a gente afunda. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. A gente não sabe se a gente vai ter essa segunda onda de pandemia ou não, o que vai acontecer com a nossa vida ou não, mas eu garanto a vocês que se a gente tirar os olhos de Jesus, a gente vai afundar. Então, permaneça firme olhando para Jesus. Olha para Ele, tem de bom ânimo, continua caminhando por sobre as águas. Enfrenta o novo, o medo e caminha. Jesus vai pacienciosamente mais uma vez em direção a Pedro. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou Pedro e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? A Bíblia fala que se a gente tiver a fé do tamanho do grão de uma mostarda, a gente já consegue fazer coisas extraordinárias. Eu quero incentivar você a ter fé. Tenha fé. Tenha fé em Deus. A fé é a certeza de coisas que não se veem. Não tenha medo de parecer bobo porque você está acreditando em algo que ninguém vê, ninguém está vendo. Mas você tenha certeza de que Jesus está com você. E se Jesus te disse que está com você, não tem problema que não tem ninguém vendo, não tem problema o que as pessoas estão falando ou pensando a respeito daquela situação. Não tem nenhum problema. Jesus está com você. Então, não tenha medo. Olhe para Jesus. Não tire os olhos de Jesus por nenhum só momento. E tenha de bom ânimo. Tenha força, tenha aquela coragem extra para enfrentar qualquer situação que se coloque diante de você. Com Jesus, você não vai afundar. Tenha certeza disso. Por último, e não menos importante, eu quero deixar para vocês um versículo que o Senhor me deu quando eu saí de Minas e fui para Araraquara fazer faculdade. Morrendo de medo. Eu não estava com medo, eu estava com muito, muito medo. Medo de estar longe da minha família, medo de estar longe dos meus pais, medo do que seria a faculdade, medo do que eu teria que enfrentar, medo de não ser aceita, medo das pessoas não gostarem de mim. Tantos medos que eu carregava ainda como menina, né? E o Senhor me disse o seguinte, que está lá em Josué 1:9. Seja forte e corajosa. Não temas e nem te espantes, porque eu sou contigo por onde tu andares. E eu carrego essas palavras no meu coração até hoje, e eu acho que eu vou carregar até o fim dos meus dias ou até Jesus voltar, porque é algo que sempre soa meu coração nos momentos que eu tenho medo. A voz suave de Deus me dizendo, filha, seja forte e corajosa. Então eu quero dizer para você hoje,
Seja forte, corajoso, não temas e nem te espantes, não fica assustado não com o que pode vir, porque Deus é contigo por onde você for, independente das circunstâncias. Que Ele te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.